Vamos lá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast do Babycast. Essa é a nossa 4ª temporada. E hoje a gente tá com uma convidada super especial, vou apresentar e vocês vão ver que vocês vão adorar. Ela manja muito do assunto, trabalha com isso a vida inteira, né? Foi uma professora, depois ela vai falar um pouquinho da carreira dela. Mas eu tô aqui com a Thaís Ceserdelo. Ela é andrologista, ela é bióloga e biomédica. Ela fez o mestrado e o doutorado em fase de finalização na Unifesp, né, uma escola super importante ali para a parte de sêmen, e ela é diretora de relacionamento e inovações do Procid. Thaís, seja bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço o convite de estar aqui, falar um pouquinho de andrologia, que é o que eu faço já há mais de 20 anos. Exato, a gente te conhece faz tempo. Eu queria, Thaís, antes da gente começar a bater um papo, que eu acho que vai ser super legal, falar da nossa patrocinadora, né, a EBRA é uma escola brasileira de reprodução assistida. Ela tá patrocinando esse podcast, tem vários cursos, depois quem quiser visitar, entra lá para dar uma olhadinha. Thaís, vamos lá. Eu queria primeiro que você falasse um pouco de você, assim, o que é ser um andrologista, e o que é essa especialidade, se alguém quiser seguir, o que fazer. Isso é importante, né? Então eu acho que é legal a gente pontuar para quem está começando ou para quem quer entender um pouquinho mais da reprodução. Então, dentro da reprodução, a gente separa na embriologia, né, isso dentro do laboratório, e na andrologia. O andrologista, ele é responsável por toda a parte seminal. Então, toda a parte masculina fica com o andrologista. Então, a gente tem aí um rol muito grande de exames, espermograma, teste de fragmentação, congelamento. A gente caminha muito próximo ao urologista, né, para também avaliar os casos, participar de cirurgia, tesa, microtese, ou se for o caso, reversão de vasectomia, enfim. Então, a especialidade dentro da reprodução voltada para atender esse público masculino. E quem quer ser andrologista, todas as profissões podem ser? Quem que pode ser andrologista, assim, no geral? Tem que ter alguma faculdade na parte da saúde, biólogo, biomédico, a gente tem, às vezes, o pessoal que fez farmácia, tem alguns veterinários também, né? Então o pessoal da reprodução animal, às vezes, migra para a reprodução humana, e aí, né, de preferência, fazer ou um curso ou alguma especialização voltada para a parte de andrologia. Legal. E tem bastante mercado? Tem. Thaís, O mercado da andrologia tem crescido bastante. Então, a gente tem aí... O fator masculino sempre foi um pouco deixado de lado. Mas a gente foi bem feliz aí com a questão de uma mudança da RDC, né, da Anvisa, a RDC 771, que agora ela obriga dentro das clínicas você ter um responsável pela andrologia e um responsável pela embriologia. Então, quer dizer, o andrologista, ele tá ganhando espaço, reconhecido aí, né, até pela Anvisa, para a gente ter, né, cada um cuidando do seu fator e daquela coisa, né, quem faz tudo não faz nada direito. Perfeito. Então, você tem que ser especialista naquilo que você faz. Sim. Então, tem bastante mercado, sim. Legal. E aí eu imagino que assim, então vamos lá, só para resumir para as pessoas, assim, o andrologista estuda a parte masculina, Isso. Principalmente da parte seminal, assim, os espermatozoides do homem e como é que está a saúde do homem ali para querer engravidar. É basicamente isso, Exato, né? E aí, assim, o homem faz o espermograma e dentro desse espermograma tem vários testes que são possíveis fazer ali dentro. Isso. E legal, e o que a Thaís está falando é que dentro de todos os laboratórios, o Fleury tem, todos os laboratórios tem alguém que ali estuda sêmen, e aí você pode fazer seu exame lá. E dentro dos laboratórios também, né, tem a carreira de andrologista ali que estuda esse sêmen, né? Isso. Então, assim, toda clínica tem um andrologista e tem as clínicas especializadas, né? Por exemplo, qual que é a diferença entre você fazer... Porque o espermograma, ele é um exame que você pode fazer num laboratório de análises clínicas comum, né? O convênio cobre, você vai lá, agenda e faz. Mas é bom a gente ter essa clareza de que o espermograma que é feito num laboratório de análises clínicas, ele é completamente diferente de um feito por um especialista, né, um andrologista que está num laboratório especializado, ou dentro de uma clínica, ou como é o nosso caso lá na Procid, que a gente tem um time de andrologistas responsáveis só por analisar aquilo. Então, quer dizer, a gente vai ver coisas diferentes do que seria vista dentro do laboratório de análises clínicas. E até não só o método de análise, mas o método de coleta, como é que isso chega no laboratório, enfim. Então, ele é um exame diferenciado que a gente avalia várias coisas que vão além do óbvio que está descrito no laudo. Não, Thaís, você falou uma coisa super legal. Eu vejo isso no consultório direto. Assim, a paciente faz um espermograma em um laboratório X, assim, até a forma de escrever o laudo dá pra você ver que não é igual, né? Foi o que você falou, tem alguns lugares, né, uma Procid, que é super especialista nisso e que faz uma coisa com super qualidade, né? Assim, toda a diferença
da morfologia, né? Assim, eu sei que isso é muito difícil, mas fala rapidinho aí, da forma mais o que se vê no espermograma, assim, o que dá para ver? Bom, eu falo que o espermograma ele começa dentro da sala de coleta. Então, o próprio bem-estar do paciente na sala de coleta vai interferir no resultado. Então, quanto mais tranquilo, mais à vontade esse paciente tá, melhor vai ser a coleta, né? Então, por isso que também é importante a infraestrutura. Então, assim que esse paciente ele faz a coleta, o ideal é que esse material vá imediatamente para o laboratório, porque a análise seminal ele começa imediatamente após a coleta. Tá bom. Então, a gente tem vários fatores que a gente avalia. Então, dentro do laudo, a gente separa que é a análise macroscópica, né, que a gente vê antes de chegar no microscópio. Então, como a cor, o volume, como é que está a viscosidade desse material, o próprio pH. Então, tem várias coisas que a gente avalia antes de chegar no microscópio, Boa. né? Porque o espermograma que a gente está avaliando a função da próstata, a função das vesículas, se todo mundo está funcionando, além, obviamente, dos testículo e epidídimo. Então, tem muita coisa que a gente avalia dentro de um simples espermograma, né? Sim. Então, isso vai além. Então, eu gosto sempre, né, de falar que o espermograma começa na sala de espera. E aí ele vai terminar na emissão do laudo. Então, tem muita coisa que a gente vai avaliar aí dentro do espermograma, até antes de chegar no microscópio. E quando a gente vai avaliar no microscópio, obviamente, a motilidade, a concentração e a morfologia são fatores importantes, mas, né, eu acho que o andrologista experiente, e isso é a diferença, vai além do óbvio, né? Então, o laudo do espermograma geralmente fala, como é que tá a concentração e a motilidade? Tá boa? Não, pode estar boa, mas às vezes o espermograma te dá alguns indícios de que não necessariamente isso vai continuar assim. A gente pode ter uma mudança nesse parâmetro logo, né, numa coleta consequente, enfim. A gente tem que sair do mais do mesmo, né? Não é só, o espermograma não é só concentração e motilidade. Tem muita coisa que a gente avalia. Não, sim. E você falou da história da coleta, eu imagino que deve ter um monte de história de coleta, né? Assim, histórias estranhas da coleta. E assim, o espermograma é um exame difícil. Então, essa dica que você deu, assim, começa a hora que ele for colher o exame, um ambiente acolhedor. Eu escuto história, tá? Eu já escutei história no consultório que o paciente precisou ficar segurando com o pé a porta, Ai, assim, que a porta não trancava. Esse Sim. tipo de coisa, né? Entregar o potinho. Então, isso eu acho que faz parte. E acho que uma coisa legal também que eu vejo no espermograma, tem alguns trabalhos que mostram que o espermograma também é um reflexo da saúde do homem em geral. Sim. O cara tá ali gordinho, o cara tá sedentário, fuma, não sei o que, não sei o que. Isso impacta muito, né? Muito, muito. Muito a saúde seminal. A saúde seminal ou qualquer mudança brusca que ele tenha, né, no dia a dia dele. Então, isso às vezes a gente vê, por exemplo, lá na Procede a gente acompanha os doadores, Tá. né? Então, ele veio hoje, ele vai vir daqui 15 dias, ele volta daqui mais, né, 30 dias, e aí você vê que alguma coisa fez uma alteração nessa análise seminal, você fala, opa, alguma coisa aconteceu aqui. Tá. E aí, quando a gente vai conversar, aí ele fala que teve um momento de estresse muito grande, ou, enfim, teve alguma mudança na rotina dele que altera o espermograma. Até no mesmo homem, ele vem, colhe de novo. Exato, Eu exato. queria falar bastante da história de doação, que você falasse assim, a gente recebeu muita pergunta, assim, da Legal. Procede de doação. Queria te perguntar como funciona, as pessoas que precisam doar. A gente pode depois falar um pouquinho das Sim. pacientes que precisam, né? Mãe solo, tá aumentando cada vez mais, viu, Thaís? Tá. Casal afetivo. Sim. A Então, procura por sêmen tem aumentado. tem aumentado bastante. E... Fala um pouco disso, assim. Então, O vamos lá. que é a Procede? O que a Procede faz? Então, a Procede, ele é um banco de sêmen, né? A gente está no mercado aí há mais de 35 Sim. anos. A gente tem duas frentes, né? A frente para quem quer preservar a fertilidade Tá. e o banco de sêmen de doador. Então, quem quer ser um doador, ele precisa ter entre 18 a 45 anos, Tá. né? E aí tem todo um screening feito pela Anvisa, não tem nenhuma DST, tem todas as sorologias negativas, enfim, tem várias questões que a gente levanta. E o Procede, ele levanta faz outros testes, além do que a Anvisa pede, para ter a maior segurança, a maior qualidade nessa amostra, tá? Então, o doador, ele entra num programa de doação, ele é beneficiado com todos os exames que a gente faz. Então, né, a doação... Você não tem custo nenhum, ele vai lá e faz os exames. Isso. A doação no Brasil não pode ser remunerada, mas ele acaba ganhando, né? A gente fala aí um check-up da saúde reprodutiva dele. Boa. Ele passa com um médico urologista especialista para tirar qualquer dúvida que ele tenha, para excluir um fator de varicocele, alguma DST. Ele faz um exame clínico e físico bem denso. Legal. Né? Então, ele acaba ganhando esse check-up, né? Que é tão importante e é tão difícil o homem fazer, né? Sim, o homem não Infelizmente. procura nada, né? Além de ajudar muita gente, né? Sim, Assim, tem a sim. história benéfica do processo. Aí ele sendo aprovado, ele faz as doações,
E aí, no final, né, a gente agradece bastante, às vezes a gente não pode dar nenhuma recompensa em dinheiro, alguma coisa, mas às vezes a gente faz Transporte, algumas, alguma coisa. ou no final do ano dando um panetone para ele ajudar, Sim, né, para ficar feliz, ajudar a família. A gente sim. também dá uma ajuda, um agrado, né, na Então, se quiser verdade. ser doador, então, só pra te revisar, 18 a 45 anos, Não ter nenhuma DST, não não ter ter nenhuma tido DST, nenhuma você já faz todos os DST, exames. Mas se a isso. pessoa não sabe, não tem problema, ela vai lá e Não faz tem os exames. problema, às vezes ela fala assim: "Você tem?". "Não sei, acho que não", Aí, né, e aí a gente entra para e fazer vocês todas excluem as muita gente? Essa é uma dúvida que eu tenho. Se vai muita gente lá que tem os bichos e tem que excluir? Sabe que, isso é uma questão importante, né, então, pela Anvisa, a gente é obrigada a fazer um teste específico de gonorreia e Neisseria, Tá bom. né. A gente O que é na estende urina que faz? a gente faz no sêmen, Sangue, no pode sêmen. ser tanto urina quanto sêmen. Tá, e aí PCR, faz PCR no PCR, sêmen. isso. Tá. Mas a gente não vê por que fazer na urina, uma vez que a gente está fornecendo o sêmen, Sim, né, então a gente faz no sêmen, e a gente estende isso para micoplasma, ureaplasma e uma cultura em geral. tá. E não é incomum de a gente pegar alguma cultura positiva, Legal, tá. ok. Porque no homem, cultura positiva, né, passa assintomático, Sim, não não tem tem dor, não sintoma, não tem tem nada, ardência, não não tem tem dor para nada. urinar. E quando tem alguma, né, alguma infecção bacteriana positiva, a gente trata esse paciente, Que né. legal. Então, às vezes, né, já chegou o doador e falou assim: "Olha, então você deu uma cultura positiva para, sei lá, micoplasma, ureaplasma, a gente vai te encaminhar para o médico, ele vai te dar todo né, o tratamento e tudo, e a gente vai Isso sem acompanhando". custo também. Isso. Ele é E aí ele tratado. volta Isso que eu porque ia faz falar, e a gente parte. precisa excluir ele depois ou não? Ele pode Não. tratar e volta para fazer coleta. Quando é por cultura positiva, a gente pode tratar, ele Tá, volta, a tá, gente refaz a cultura, em estando negativo, ele pode entrar no programa. legal. Então a gente também dá essa assistência, né, Boa. trata ele, se ele tem uma parceira, um parceiro, né, também tem que ser tratado por causa de uma reinfecção, Aham, então tem todo esse apoio, todo esse suporte. legal. Bom, então deixa eu ver se eu entendi direito. Então a ProSage tem duas frentes principais. Se você tem câncer, se você quer fazer vasectomia, ou se você pensa em guardar o sêmen por algum motivo, ou vai fazer qualquer coisa, você pode ir lá e colher e deixar guardado. Isso. E aí deve ter uma taxa por ano lá que Sim, paga. tem uma É unidade que muito, a é gente muito estranho te perguntar quanto que é, mais ou menos? Não, a Mais ou nossa menos. unidade é R$ 1.500. 1.500 por É ano. uma coisa super acessível. Super. Isso é bem importante, né, doutor, porque assim, as pessoas acham que é muito caro. Exato, Fala: "Ai, vai fazer uma criopreservação de sêmen", parece que é uma coisa do outro mundo. exato. Eu atendi um pai essa semana, que ele falou assim: "Ah, meu filho foi descobrir uma leucemia, já internou, vai começar a químio", e aí a enfermeira da unidade falou que ele podia ficar estéril, e aí quer dizer, foi um atropelo de informações, coitado. Hã. E aí ele falou assim: "Não, mas isso vai sair muito caro". E aí a gente chegou, né, ele chegou até a gente, e aí quando ele viu o valor, ele falou assim: "Não, mas espera aí, R$ 1.500 para preservar a fertilidade do meu filho que É, estava com 18 anos, fazer um tratamento de uma leucemia", quer dizer, você tá aí preservando, né, uma sim, vida inteira que ele vai ter, ele ia ficar curado, ia ficar bem, então, né, ele conseguiria ali seguir a vida dele, então isso é muito isso é importante, legal né. falar, né, porque as pessoas realmente Sim. acham que é um negócio super caro. Nesses R$ 1.500, Thaís, que acho que as pessoas adoram saber disso também, e é Uhum. legal levar essa informação para todo mundo. Tá a parte do congelamento também, o procedimento para É, congelar a gente ou tem não? 2 taxas, então a gente cobra R$ 430 a coleta Tá, e mais 1.500 que é o o processo todo. armazenamento, que é por 1 ano, Tá, tá. E aí o paciente, né, se ele conseguir, né, um paciente oncológico, enfim, aí ele tem um fator limitante, né, do tempo, fazer principalmente mais se de uma for o coleta às oncológico, ele vezes. pode fazer mais de uma coleta, Tá, e o valor da unidade é um só. Se ele fez uma legal. coleta, 2, 3, né, enfim, ele paga só esse valor por ano. Então, quer dizer, é uma coisa É, factível, fica uma né. Netflix lá, vai pagando uma Netflix, Vai pagando. pô, e protege a pessoa. Tem muita gente com câncer que volta depois num sêmen muito Não, ruim, principalmente não engravida, os adolescentes, né, então a né, incidência passa de pra câncer de puberdade, testículo é muito grande, né, nos adolescentes com 15, 16 anos. Ele não sabe se ele quer ser pai, se ele, sim, né, enfim, e ele vai ter retirada de pelo menos um dos testículos, quer dizer, a gente tá comprometendo essa claro. fertilidade desse menino, né, então é muito importante. Legal. Então, câncer, né? Tem várias doenças hematopoéticas, né? As leucemias, cânceres de testículos, cânceres urológicos. Então, isso tudo dá para congelar e, pessoal, não é tão caro, hein? Não. Você vê que ia ser uma coisa super acessível. Então, E vale a hoje em pena. dia a gente está recebendo bastante, né, os pacientes que vão fazer em transição de gênero, né, Hum, também pode guardar transgênero, isso é muito legal, isso. Thaís. Fala sobre vocês têm bastante paciente lá? Atende, a gente atende, eles têm bastante, a gente tem uma equipe de concierge que eles são super 10 no Super atendimento, treinados. super treinados, então, para fazer essa coleta, fazer o armazenamento, antes de começar
com a hormonioterapia. Legal. Né? Então, a gente também recebe bastante, né, pacientes transgêneros e hoje a gente está levantando uma bandeira muito grande no uso de testosterona. Nossa, tá um abuso gigantesco. Tá muito grande. Tá muito grande. A gente vê que começou uma procura, mas, infelizmente, às vezes a procura ela é tardia. Tardio, cara. Assim, já fiz um 2 anos, ciclo. 3 anos. Às vezes nem é tanto. Fiz um ciclo de testo, porque tô na bloqueada. academia e o, né, enfim, indicou, mas aí eu li em algum lugar que podia afetar, vim tentar. E aí bloqueado já foi já. bloqueado. É. Então, hoje, né, acho que o principal vilão, né, um dos, né, é o uso de testosterona indiscriminado. Não, Eu acho assim, né, tudo bem, quer usar, usa, mas ele tem que usar com informação. Claro. Congela, faz seu ciclo, deixa lá preservado, né? Então, isso Não, é assim, impressionante. eu tô assustado com a quantidade de pessoas jovens, tá aí. Sim. Assim, pessoas de 22, 23, 24 anos de idade que precisam usar testosterona. E tem um grupo também, às vezes não é nem só academia, o cara tá meio quieto, tá meio lá, assim, desmotivado, usa testosterona também. Pra dar uma aumentada. Pra dar uma melhorada nas coisas, né? Assim, é óbvio que é combustível, o cara toma testosterona, ele vai melhorar. Vai ficar mais Só animado. que qual que é o side effect disso, né? Exato. Hoje o que a gente vê, né, na questão medicamentosa é o uso da testosterona e o uso dessas canetas para emagrecer. Tá. Né? Então, óbvio, quando você usa alguma coisa para emagrecer, você está buscando uma melhora no seu estilo de vida, mas esse emagrecimento muito rápido também prejudica a espermatogênese. Então, isso a gente vê nítido e claro do paciente falar assim, você toma alguma medicação? Então comecei, eu tô ótimo, perdi, não sei lá, 5 quilos em uma semana. Então, foi junto a sua espermatogênese. Não é à toa, né? Perde músculo, perde tudo. E assim, a quantidade de gente que tá usando também é impressionante, né? Exato. Transgênero, pessoal, então, só para explicar um pouquinho para vocês, assim, eu dava aula sobre transição, né? Eles não chamam de transformação, eles chamam de transição. Existe o transgênero feminino e o transgênero masculino. Exato. O transgênero feminino são as pessoas que não se identificam com o gênero de nascimento, ou geneticamente determinado, e vão ali fazer toda a transição para o sexo feminino. O que essa pessoa vai enfrentar? Algumas coisas principais, né? Imagina que nasceu homem ali, né? Geneticamente homem, e vai se transformar ali, vai ter a transição para uma mulher. Para ser mulher, ela pode optar ou não por pôr mama, né? Tem toda a parte fenotípica. E uma dessas coisas é o uso de hormônio, né? A castração hormonal da testosterona. Muitos fazem orquiectomia bilateral, vão tirar o testículo. Muitos vão usar hormônio, né? Para começar a feminização ali. E o que a Thaís está falando é que dá para congelar. Isso. É isso, Depois Thaís? ele pode Qual que é o momento ideal, então, para congelar? Antes de começar com hormônio. Antes de qualquer coisa. Então, já sabe que vai passar pelo procedimento, já tem uma data para começar com os hormônios, congela antes. Beleza. Tem que ser púbere, né? Ou seja, a puberdade tem que ter acontecido. E aí congela a qualquer momento. Congela a qualquer momento. Antes de qualquer tratamento hormonal. Exato. Legal. Tem bastante, hein, Thaís? Tem bastante mesmo. O consultório tem bastante. Então, o CrossFit faz isso também, pessoal. Se vocês quiserem poupar. E qual que é a ideia, assim, de poupar o sêmen se você for transgênero feminino? Se você quiser engravidar lá na frente, quiser ter um filho genético, você usa o seu material genético para ter um filho. Isso. Você vai ter seu filho biológico. Você vai ter seu filho biológico. Exato. Legal. São tópicos bem legais e atuais, hein? A gente nem pensou em falar muito isso, mas é super legal. Mas é o que a gente vê na nossa rotina, né? Sim. Então eu acho muito importante trazer para nossa realidade. Sim. Né? Então, é o que o pessoal quer escutar, na verdade. Né? A gente fala muita teoria, assim, mas o pessoal, o que está acontecendo agora? Exato. O pessoal está usando teste, o pessoal está... O que fazer, né? O pessoal está usando teste, o pessoal está usando as canetas. E aí Mas esse cigarrinho, como é que chama esse negócio? Lá, o vape, não? Como é? O vape. Isso aí atrapalha, não? O pod? Isso. Pode falar aí, Bruninha. É o pod. É o vape. Isso atrapalha, Thaís? Fala um pouco disso aí. Atrapalha. Assim como o cigarro atrapalha. Qualidade de vida, assim. Vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Qualidade de vida atrapalha. Assim, a falta da qualidade de vida, Sim. né? Então, o organismo como um todo, ele sente. E a espermatogênese sente junto. Então, hoje a gente vê. Então, né, quais são os clássicos vilões da fertilidade masculina? Obesidade, tabagismo, sedentarismo, né, o etilismo, tudo em excesso. Tá. Né? Então, acho importante. E esses cigarros eletrônicos entraram também no rol. Né? Assim como uma comida de baixa qualidade, né? Então, se a gente for pensar aí, e não só na fritura, que a gente condena bastante, né? Os carboidratos, a fritura e etc. Mas se a gente pensar também no oposto, vou comer só fruta e verdura, mas de onde ele vem?
E se Sim, ele é cheio de pesticida, sim, se ele é, né, aqueles frangos cheios de hormônio, isso também altera. sim, Então, assim, a gente tem que ter um equilíbrio de tudo que a gente faz, de tudo que a gente come e ver como é que tá o organismo em si. Então, se você tá bem, uma pessoa saudável, não tem nenhum tipo, né, de queixa, não tem um cansaço muito grande nem nada, muito provavelmente tá tudo certo. Mas, né, não custa, assim como a mulher vai no ginecologista todo ano, não custa fazer um check-up da fertilidade, sim, né, anualmente, se você pretende ter seus filhos, sim. né. Então eu acho que isso é importante. Outra questão muito importante que afeta a fertilidade e ninguém dá conta, é a qualidade do sono. Então o sono interfere na produção de testosterona, né. Então a testosterona que a gente está falando, é a testosterona que o organismo produz, né. Então acho que é importante a gente falou mal da testosterona e agora a gente vai falar que ela é importante. Ela é importante sim, só que a que o organismo produz. E Sim, ela é completamente afetada pela falta de sono, tá, ou a falta da qualidade de sono. certo. Então, isso cai na produção, e aí cai a concentração de testosterona cai, a produção de espermatozoide. E a pessoa nem percebe, às vezes, que tá dormindo mal, né? Nem percebe que tá dormindo mal. Agitado no Eu sono, já atendi um paciente que ele tinha um espermograma bem ruim, zoado, zoado. bem ruim, uma concentração bem ruim, e aí ele não morava em São Paulo, toda vez que ele estava aqui ele vinha para congelar alguma coisa, Ih, ó, vai chover, hein, a gente? No chuva. meio do podcast aqui a gente recebe o laudo que vai chover. Mas você fala, você tava vendo o paciente, né? E aí ele tinha uma concentração de espermatozoide bem ruim, e aí um dia eu estava, assim, no corredor conversando com ele e chegou o urologista, assim, calhou, assim. Aí não sei o que ele estava falando assim: "Não, é porque eu durmo muito mal". Eu falei: "Como assim?". Eu falei assim: "Não, eu durmo mal porque eu tenho uma apneia e não sei o que". Ele: "Não, para tudo. Para todo o tratamento, você vai lá no Instituto do Sono, vamos faz tratar uma seu sono". polissonografia. Tratou o sono, ele voltou a ejacular. Não, assim, né, Claro, super, mas virou outro melhorou ejaculado. muito. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado, com a nossa saúde como um todo. E hoje, né, também, outra coisa que a gente fala de medicamento. Hoje em dia todo mundo tem: "Ah, eu tenho ansiedade, eu Toma tenho remédio. depressão", tudo toma um remédio, É, toma um remédio. Tudo bem, eu acho que quem precisa do tratamento tem que efetivamente tomar o remédio, claro. mas a gente precisa saber os efeitos colaterais. Então, assim, vai fazer um tratamento? Congela o sêmen, né, Sim, vai afetar a fertilidade? Congela o sêmen, né, porque senão lá na frente você vai ter 2 problemas. claro. Então, é muito importante a gente, né, saber o que que a gente está administrando. Às vezes a gente tende a melhorar, melhora uma coisa e piora outra. Sim. Não, e assim, as pessoas não pensam muito, mas é isso que você falou, né? E você viu, a Thaís falou uma série de coisas. Quais são os vilões? No geral, é viver saudável. As Uhum. pessoas sabem, mas não fazem, né? É. Assim, obesidade, tabagismo, eh, sedentarismo, não fazer exercício físico. E no final, Exa assim, faça exercício físico, coma bem, nananã. Só que as pessoas esquecem, né? sim. E eu vejo muita estresse no trabalho também, toda a parte endocrinológica, assim, cortisol muito alto, sabe? As pessoas. Eu tenho muito gente que, de banco que trabalha, Você dorme mal, o depressivo. cara quer responder e-mail 3 horas da manhã. Outra loucura, assim, de academia, tem várias academias que são 24 24 horas. horas. É. E assim, eu participo com os amigos de uma academia, né? Eu tenho Uhum. chama Fábrica de Monstros, da academia. É. E assim, as duas unidades que a gente tem são 24 horas. Thaís, a gente vai lá 3 horas da manhã, Ah, tá lotado de gente treinando. Mas esses caras dormem que horas? não dorme. E assim, os caras vivem assim, tomando coisa, vida louca e. Isso A atrapalha, gente né? tem sim, a gente tem que respeitar, o ciclo do sono, isso é super importante, e respeitar os limites do corpo, né. E eu acho que você tocou num ponto importante, né, eu acho que a gente tem, de um lado o sedentarismo, e do outro lado o exercício em excesso. Boa. Fala sobre isso aí, Então, Thaís. tudo que a gente, né, pode aumentar a temperatura testicular, a Aham. gente pode estar alterando a nossa espermatogênese. Sim. Então, o que que é isso? Bom, desde aquele cara sedentário, que fica o dia inteiro sentado, ou trabalhando, ou porque ele não gosta de exercício mesmo, ou aquele, por exemplo, que vai ir para uma academia e vai fazer exercício físico enlouquecidamente e vai aumentar a temperatura do corpo, porque vai suar, porque vai fazer, sei lá, uma bicicleta, aí ele sai da bicicleta, vai fazer uma sauna, qualquer coisa que ele aumente essa temperatura testicular. E para fazer exercício, né, para ter, né, mais conforto, acaba usando uma calça mais apertada, né, uma cueca mais apertada, né, até para não expor o testículo. Então isso é importante. O testículo ele é um órgão que ele fica fora do corpo, Sim. justamente para ele ter essa regulação térmica, né, de quando o corpo está quente, ele desce, porque o testículo Cremoso. ele fica de cerca de 2 graus abaixo da O corpo, temperatura temperatura corporal. corpórea.
Então, e quando tá frio, ele sobe. E quando a gente acaba com essa regulação térmica fisiológica, a gente também pode estar prejudicando a nossa fertilidade. E aí, assim, é super legal, né? Exercício em excesso. E aí, dá pra gente quantificar mais ou menos o que seria um exercício em excesso? Eu sei que é difícil, depende do exercício. Tudo depende, porque depende de organismo para organismo, né? Temperatura. Então, é importante se conhecer. Boa. Então, né, às vezes o paciente chega lá para fazer um congelamento. Porque, eu quero preservar a fertilidade, porque eu li sei lá, em algum lugar que, isso é uma coisa também importante, que a idade paterna também pode influenciar na prole. Boa. Aí você fala: "Você já fez um espermograma antes?". "Não, nunca fiz". E aí a pessoa chega lá com 40, 42 anos, nunca fez um espermograma. E aí a gente vai ver e não acha espermatozoide ou acha uma concentração muito baixa. E aí a gente não sabe se aquele era o normal, Ou se se ele sempre foi assim, ou se aconteceu alguma coisa e ele está assim, né. E aí tem todo um trabalho do urologista para fazer uma investigação, ver as dosagens hormonais, ultrassom, enfim. Então é importante se conhecer, Sim. né. Então eu acho que para quem está nessa jornada e quer ser pai, mesmo que seja lá na frente, conheça o seu perfil, né, de produção espermática, até para saber: caiu, não caiu? Eu comecei a fazer uma academia, será que eu estou em excesso? Será que eu não estou? Vamos fazer um acompanhamento, por que não? Sim, sim. Não, e você falou uma coisa legal, assim, uns 15 minutos atrás. A mulher vai todo ano no médico fazer Papanicolau. Thaís, os caras não vão no médico, Não os vão. caras só estão morrendo, né, pra E fazer um olhe lá. espermograma. Espermograma menos ainda, o cara vai quando Exato. tá com dor, alguma coisa, o cara não faz espermograma. Uhum. Acho que a ideia principal é, se você pensa em ser pai ou ter filho, em algum momento, Uhum. procura ajuda, né, faça um exame, foi o que você falou, faz o espermograma, que é um negócio super simples, né. Super simples, E dá super pra olhar a simples. saúde, dá pra acompanhar a saúde. Eu tenho uma aluna minha que tá vendo, né, taxa de fragmentação entre atletas. E a gente dosou nesse Ironman que teve, Tá. 70,3. Thaís explode, assim. Super alta, óbvio. Porque é estresse oxidativo, os caras ficam 6 horas fazendo exercício físico. Super E foi alta. o que você falou, tem paciente que produz mais, porque tem uma capacidade antioxidante maior, Uhum. e tudo bem, mas tem gente que tem uma capacidade antioxidante menor. E aí esse estresse oxidativo depende de paciente para paciente, né. Depende, vai variar do organismo como um todo, né. Sim. Então, por isso que é importante a gente se conhecer o seu perfil, E dá né. pra saber no sêmen se tem alguma coisa, taxa de Frag? Fala um pouquinho sobre como dá pra olhar no sêmen a parte funcional, assim. Existem, além do Alguns testes. espermograma, testes a mais que a gente pode fazer. Então, né, você citou 2 testes, então o teste da fragmentação do DNA espermático, que a gente não consegue analisar no espermograma. O que é esse teste? A gente vai ver se o DNA do espermatozoide, né, então o DNA, para quem não sabe, é quem vai passar a informação genética. Se esse código tá inteiro ou se ele tá fragmentado, ou se tá faltando alguma informação ali. Isso é super importante para quem está buscando, né, a paternidade, porque se eu tenho uma fragmentação maior, provavelmente, eu posso ter, né, ou um aborto de repetição, ou às vezes nem, chegar a ter uma gestação, né, por vias naturais. Então é um exame super importante que vai falar também como é que tá, essa informação genética tá disposta dentro do espermatozoide, Legal. né. Então, às vezes, o cara tem um espermograma normal ou mesmo alterado, além dessas características que a Thaís falou lá atrás, né, olhar parte macroscópica, olhar, pH, Uhum. depois olhar concentração, tudo aquilo que ela falou, também dá pra dar um passo à frente e olhar a taxa de fragmentação, Isso. que é outro teste. Porque embora ele tenha um espermograma, vamos dizer assim, normal, Próximo do ele normal, normal? pode ter uma taxa de fragmentação aumentada, Legal. tá. E junto com a fragmentação, a gente pode fazer o teste do estresse oxidativo, né, que aí a gente vai ver, essa fragmentação ela tá aumentada porque eu tenho um estresse oxidativo, né, e aí a gente consegue, né, avaliar o uso de antioxidante, ver se tem alguma infecção de base que a gente, por acaso, não tá vendo, né, porque, de novo, no homem passa assintomática, ou às vezes eu posso já ter o estresse oxidativo e ainda não ter a fragmentação, ou seja, ele está caminhando para fragmentar, né? Porque é o excesso de estresse que leva à fragmentação, ou eu tenho a fragmentação alta sem o estresse oxidativo, e aí a gente vai investigar, né, de outras maneiras, por que essa fragmentação está alta e o que a gente pode fazer. Aí é radical livre de oxigênio, que dose? Isso, É o espécies ROS reativas mesmo. de oxigênio, é o ROS. Legal, legal.
que é um Boa. teste super simples, e aí num espermograma a gente consegue fazer os 3 testes, Sim. né? Então, numa coleta a gente consegue fazer a fragmentação, o espermograma, óbvio, espermograma, fragmentação e o teste do estresse oxidativo. E aí a gente fecha esse diagnóstico. Sim, dá pra estudar bem o homem. Sim. Acho que é assim, é legal passar essa visão, assim, a parte da andrologia, a Thaís é andrologista a vida inteira, trabalhou com isso a vida Sim. inteira. Ou seja, a andrologia foi dando passos para ajudar o homem também. Uhum. E o que eu acho que é legal, assim, a infertilidade, ou seja, não conseguir ter filho, não é só culpa da mulher. Não, A gente tá falando 1 hora quase aqui só do homem também, assim. exato. E grande parte das causas é o homem, né, Thaís? Se o cara não olha, eu acho que a gente divide já hoje, acho que quase metade, né? metade. 50% da informação genética vem do espermatozoide. Sim. Então eu preciso que ele venha com um espermatozoide saudável para passar essa informação de forma saudável. Você falou uma frase legal que eu queria que você falasse um pouco mais, assim. Existia uma frase antigamente assim, o homem é um reprodutor eterno. É. Você vê os caras não fazem andropausa, o cara 70 anos engravida namoradinha, sei lá de quantos anos. Mas não é verdade, né? O homem piora a qualidade seminal com o tempo, tem a aneuploidia seminal que também Sim. piora. Fala um pouquinho sobre isso aí, Thaís. Isso eu acho que é uma frase porque está embasada no quê? A mulher chega uma hora, o relógio biológico menopausa, para a produção de óvulo, né? O homem não. Ele produz espermatozoide a cada 3 meses. Então, a cada 3 meses ele está produzindo. Mas, óbvio, né? Acima dos 45 anos, essa fábrica começa a apresentar alguns defeitos. Ele pode produzir espermatozoide a vida inteira? Sim, com certeza ele vai produzir. Mas a qualidade dessa célula vai caindo, Vai piorando. né? Então, hoje a gente já tem estudos falando diretamente do impacto da idade paterna na prole. Então, não é nem a gente já está dando um passo à frente, né? Não é nem na fertilização, desenvolvimento embrionário, não. É de crianças nascidas, né, com algum tipo de deficiência. E uma delas, que é super bem estudada e está bem diagnosticada, é a questão do autismo. Então, estão linkando, né, as crianças com autismo com a idade paterna avançada. Idade tardia. Todos os homens que tiveram filhos depois dos 45 anos vão ter um filho autista? Não. Mas aumenta o risco, né? Eu acho que tem vários estudos aí, além do autismo, né? Falando do desenvolvimento intelectual das crianças que podem estar afetadas. Então, isso é muito importante, né? Embora produza, mas... né, a gente tem que pensar, estou produzindo, mas a qualidade já não é mais a mesma. É isso aí, boa. É isso, né? Os 35 para a mulher, os 45 para o homem, mais ou menos, né? O homem realmente não pode deixar muito para frente, tem que cuidar da saúde. E eu acho uma coisa importante, né, doutor, de a gente pontuar, a gente saiu aí de uma pandemia, né? Boa. E eu falo, para quem quer ser pai, a minha parte é mais masculina, óbvio, né? Tem as campanhas de congelamento de óvulo, que também são muito importantes, mas a gente ter essa ideia, né, de que embora eu vou produzir espermatozoide a vida inteira, o que vai acontecer comigo amanhã? Né? Então, a gente veio aí de uma pandemia em que aquelas pessoas que chamaram do Covid longo, a gente teve Covid no testículo. Não tinha no sêmen, mas tinha no testículo. A gente teve alguns pacientes que chegaram ao fator de masospermia. E depois da cura, depois de estar bem, voltou, né? Mas podia não ter voltado. Então, imagina aí, todo mundo que teve Covid se ficasse estéril. O que seria, né, da reprodução? Então é isso, a gente está passível de alguma coisa que a gente não sabe o que vem. Exato. Quer ser pai? Tá bem, tá tranquilo. Né, o que a gente fala, guarda no banco. Guarda no banco. Por que a gente tem o banco de sêmen? O que você guarda no banco? Só reserva. Só coisa que é mais importante. Guarde seus gametas, né? Então, acho que é importante a gente falar. Pode, assim, fala um pouco disso aí. E dá pra, assim, decidir guardar. Que eu acho que uma frase legal é assim, a pessoa nunca se arrepende de guardar. Exato. Porque se não usar, tá tudo bem. Tá tudo bem. Né? Não quero ter filho depois, é só não usar. E simplesmente pode jogar fora. Exato. Mas se precisar usar, tá lá. Eu tenho uma amiga que ela nunca quis ter filho, né? Ela falou, não quero ter filho, ela casou com um rapaz que também não queria ter filho. Num momento, ela congelou óvulo e ele congelou sêmen. Eu falei, mas vocês falaram que não queria ter filho? Mas a gente quer não ter porque a gente não quis, não porque a gente não pôde. Boa. Então, eu acho que isso ficou né, uma mensagem. Você pode, hoje, optar. Posso optar por não ter filho e eu guardei meu material. E aí, é fácil, né? Então, a questão de congelar o gameta, né? Especificamente o sêmen, o óvulo, você guardou. Primeiro que eu acho que eles fazem 2 perguntas. Quanto tempo essa célula fica? Eu ia te perguntar isso. Ad eterno. Então, a célula ela é congelada numa temperatura de menos 196 graus em nitrogênio líquido, onde a gente para qualquer atividade celular.
Então, por isso que quando a gente, né, descongelar essa célula, a gente espera que ela tenha a mesma qualidade que ela teve na hora do congelamento, né? Então, pode usar. Ah, pode usar da quanto tempo? Quanto tempo você quiser. Hoje a gente já tem, né, do Procid, bebês nascidos com mais de 22 anos de material congelado e nasceu, tá super bem, Super sem bem. prejuízo nenhum, né? Então, o congelamento em si, de óvulo, de embrião, de espermatozoide, ele é muito seguro. E a segunda pergunta que eles fazem, e se eu não quiser mais? Então, a questão do sêmen é isso, você guardou a vida inteira, chegou lá na frente, não usei, você assina um termo, pede para descartar e tá tudo certo. A gente vai, acaba desprezando esse material e descartou, Sim. né? Não é. Então, isso é importante. Não, essas duas perguntas todo mundo faz. Quanto Faz. tempo que faz? E vamos supor o outro lado também. A pessoa congelou e quer usar. O que que vai acontecer com esse sêmen? Ele vai. Por exemplo, eu tenho material congelado no Procid, né? Nós somos só um banco, a Aham. gente só guarda o material. Hoje a gente tem convênio com qualquer clínica do Brasil, só pedir o transporte desse material. Ah, então onde que você vai fazer esse tratamento? É em São Paulo? É fora de São Paulo? Não tem problema. Ele é enviado, então hoje o envio de material biológico também é muito seguro, né? Então, do Como é que mesmo fala sobre isso? Como é que manda de um lugar para o outro? O que que a faz? gente manda congelado Tá, esse vai no material não nitrogênio pode líquido. descongelar. Ele vai o sêmen, ele aguenta, né, ou nitrogênio líquido ou, Gelo seco. gelo seco. Então a temperatura no máximo de -80 graus ou -196, ele vai bem. Obviamente que a gente tem aí um curto intervalo de tempo, então ele saiu do gelo seco e no máximo 48 horas ele tá chegando em qualquer clínica dentro do Brasil. Tá. Então o transporte ele é seguro, ele tem que ser feito por uma transportadora habilitada, que a Anvisa, né, acreditou essa transportadora, então não é qualquer pessoa que vai carregar esse material. Se ele for transportar via aeroporto, ele vai com um código que é material biológico, que não vai passar no raio-x. Então, assim, hoje quem faz, né, as transportadoras habilitadas que fazem esse processo, não tem risco, né? Então pode ficar tranquila, a sua amostra vai chegar no destino e vai dar para usar Porque tranquilamente. as pessoas perguntam muito isso, né? Sim, E a gente não imagina que tem esse trânsito de gametas no Brasil inteiro. Então, dá para ela pegar, pode pegar a amostra e mandar para o Brasil inteiro. pode. Ou seja, é só escolher uma empresa que está homologada ou que tem liberação Uhum. da Anvisa e que vocês da Procid também liberam, né? Vocês devem Isso. sugerir alguma empresa Sim, lá. sim, porque qualquer empresa que a gente vai fazer, né, um transporte ou qualquer coisa, a gente tem que habilitar essa empresa. Então, Legal. a gente faz todos os testes, a gente faz todas as validações de transporte, né, que a gente chama. Então, e isso a gente repete periodicamente. Então, é bem tranquilo, é bem seguro. Legal. Thaís, eu queria voltar um pouquinho para doação de sêmen. Muita Vamos lá. gente pergunta de doação internacional. Queria que você falasse um pouco se a Procid faz isso e como acontece o matching. Eu vi que vocês têm um site super legal, né? Que a Sim, pessoa escolhe lá. O Baby Center usa bastante, sim. né? Usa sêmen de vocês lá. Fala um pouquinho sobre isso que as pessoas têm muita dúvida. Vamos lá. A gente tem parceria com 2 bancos internacionais. Tá, Então, o Seattle Sperm Bank, que é o banco americano, e o European Sperm Bank. legal. O que Um diferencia, né? americano e um europeu, é isso? Isso. Tá, A gente começou com o americano, tá. aí a gente viu até uma necessidade brasileira, né? Os nossos ancestrais são mais vindo da Europeus. Europa do Aham. que dos Estados Unidos. E aí surgiu essa necessidade e a gente fechou uma outra parceria. Então, hoje a gente tem os dois, né? Eu acho que todo mundo fala qual que é a diferença entre usar um sêmen nacional Brasileiro, e um internacional, é. importado. Cada vez mais em termos de descrição do doador, a gente se aproxima, né? Então a gente pega bastante a necessidade que as pacientes têm. Ah, eu queria saber sobre, sei lá, às vezes o tamanho da orelha, sobre a batata da perna. A gente vai descrevendo cada vez mais esse doador, porque As ele pessoas vai querem saber. bastante nas clínicas e é uma demanda muito grande que as pacientes querem e se espelharam no que lá fora o pessoal faz. Então, em termos de descrição e exames, hoje tá igual. A grande diferença é que lá fora pode mostrar foto, Tá bom. tá? Então, eu acho que para quem quer, né, minimamente conhecer um rostinho, ter uma referência, aí sim o indicado é usar um sêmen internacional, porque lá fora a lei permite que seja mostrado. Aqui no Brasil a gente não pode mostrar foto, não pode mostrar nada, e lá fora pode. Então, o Tá. Banco Europeu, todos eles têm foto de criança, porque lá fora, na Europa eu também não posso mostrar as fotos de adulto. Adulto. E no americano eu tenho tantas fotos de criança quanto as fotos de adulto. Então,
Isso, obviamente, vai da disponibilidade do doador. Todo doador americano tem foto de adulto? Nem Não. todos. Depende do que ele lá quis disponibilizar na hora da doação, tá? Tá. Então, isso eu acho que é a grande diferença. Mas hoje, no nacional, para quem não quer, né, ter essa escolha no escuro, o que a gente faz, a gente tem um programa que a gente faz um photomatching de forma gratuita. Na verdade, não é um programa, não é uma IA, que a gente entende que a IA não tem a delicadeza que a gente tem. Então, às vezes o casal fala assim, eu queria alguém que fosse muito parecido com o meu marido. Ou no casal homoafetivo feminino, os óvulos vão ser meus, então eu queria um doador que se parecesse com a Parecido minha com... esposa, para ficar como se fosse uma mistura das duas. Então, é só mandar as fotos, né? Selecionar os doadores que você quer, porque internamente eu posso ver as fotos. E essa nossa devolutiva, ela é bem transparente, de falar, olha, parece, não parece, então, para Legal. elas terem um pouco mais de certeza do que elas estão escolhendo. Isso deve ser bem legal, né? Você fala dentro do laboratório, você olha quem precisa do sêmen e olha a foto do doador. Exato. E aí você olha rosto, olha características físicas, tudo Isso. isso. Assim, assim, antes da paciente chegar nesse match, ela pode ir lá no site, né? Sim, sim. Acho super legal o site. E aí você pode escolher lá cor de cabelo, cor de olho, você faz um filtro inicial e vê se o doador está disponível. Essa é uma pergunta que a gente recebe bastante, né? Vou precisar de um sêmen de doador, por onde eu começo? Exato. Né? Então, eu brinco que elas passam por um portal. E ela vai ter tanta informação que às vezes ela fala assim, quando eu casei eu não tinha tudo isso. Então, mas é um momento que ela tem, né, para escolher e ver o que ela gosta mais, o que faz sentido nessa compra. Então a gente fala assim, começa com o macro. Então, se você tem alguma fisionomia de referência, começa por ela, né? A altura, a cor do cabelo, a cor dos olhos, se fizer diferença ou não a tipagem sanguínea. E aí a gente vai afunilando e vai conseguir encontrar. Então, hoje no site do Procid tem tanto os doadores nacionais quanto os importados. Você perguntou da disponibilidade. Se está no site, está disponível. Hoje o meu site ele é linkado com o meu estoque. Então, se está lá, é porque eu tenho. Legal. Isso que eu falo, o sêmen dos Estados Unidos europeu já está aqui no Brasil. Se está no site, está no Brasil. Legal. Então, a gente tem um estoque interno que está disponível à pronta entrega. Nossa, que maravilhoso. Pronta entrega o quê? Se você fechar hoje, em 48 horas eu entrego em qualquer Tá clínica na no Brasil. clínica, tudo. Exato. Legal. São Paulo é no dia seguinte. São Paulo é mais fácil. E aí ela escolhe o sêmen, olha lá se tá tudo certinho. Você falou uma coisa super legal, né? A diferença entre nacional e internacional, né? Quer dizer, os exames são praticamente os mesmos, as informações também estão muito próximas. A história da foto é legal, elas perguntam muito isso. Eu sempre falo no consultório também, para as pacientes que vão fazer FIV, que existe uma história de miscigenação, né? O brasileiro é mais miscigenado, o europeu é um pouco mais puro. Tem um pouco disso, né? Para tomar a decisão ali. E isso é legal porque a gente, mesmo no nacional, a gente pega a descendência. Então, hoje todo mundo é brasileiro, mas você é brasileiro misturado com o quê? Exato. Né? Então, isso puxa muito. E a gente pega, uma das No questões... site tem isso, tem, italiano, tem. não sei o que, espanhol. Exato, tem. E uma das coisas que você perguntou, né, quem pode ser doador? E hoje, eu acho que o maior fator de exclusão que a gente tem é se você não conhece seus pais. Ou Legal. se você consegue descrevê-los. Por quê? Porque uma coisa eu tô te vendo. Sim. Mas você pode passar para o seu filho uma genética que veio da sua mãe, do seu pai, do seu avô. Então, isso pra gente é importante. O doador chega lá e fala assim, não tive contato com o meu pai. Posso doar? Infelizmente, não. Legal, você não sabia, hein? Porque... Se você não souber características do seu pai, você não pode doar. Não pode doar. Porque na ficha tem lá, sei lá, como era seu pai, altura, cor de cabelo, sim. né? Porque a genética, a gente não sabe pra onde vai, né? Então, às vezes, e eu falo isso por experiência própria, minha filha é a cara do meu pai. Então, assim, puxou completamente o avô. Sim. O que eu fico feliz é que ela é loira de olho azul. Não tem nada a ver com a mãe. Mas é uma coisa que pode acontecer, Sim. né? Então, hoje o brasileiro, como a gente é muito misturado, então, principalmente o tom da pele pode mudar, o cabelo. Então, tudo isso a gente traz de informação, porque pode puxar. Sim, né? com certeza. Então... Eu falo uma coisa assim, também nessa história de decisão, quando a pessoa quer ser pai, quando a pessoa quer ser mãe, as características são importantes. Mas eu tenho um irmão, por exemplo, que não tem nada a ver comigo. E, teoricamente, é filho do mesmo pai e da mesma mãe, ou seja... É genética. Mas você não garante característica física, né? Você tem ali como é o pai, como são os avós, mas, assim, tudo pode acontecer. Isso é importante porque, às vezes, né, as pessoas compram um doador
que mostra as fotos e fala assim, ai, para meu filho vai nascer com esse rostinho. Não, então. Não necessariamente. Não necessariamente. É. Vai misturar com a sua genética, né? Vai misturar. E tem a questão, né? Cada vez mais fenotípica, né? Sim. Epigenética, para né? onde que vai sair essa criança. Mas Então, câncer, por exemplo, você tem história que se tem ou não, né? a gente exclui os principais cânceres hereditários. Então, Legal. câncer de mama, câncer de colo, câncer de próstata, câncer de testículo e câncer de intestino. Se teve, Se se teve, eu tenho BRCA1, na família, BRCA2, sai de lá. a gente não aceita. Legal, isso é importante. Então, né? a gente tem um screening desse doador, quer dizer, infelizmente o nosso funil é muito grande, a gente acaba excluindo muita gente que quer doar, Claro. mas porque a qualidade, não só da amostra, né, mas da saúde, da família desse doador, impacta muito na Mas isso criança é que vai nascer. importante, né? Isso é bem Sim. importante, assim, esse filtro, né? E o que as pessoas me perguntam muito bem no consultório, e aí queria escutar a sua opinião, é quando a gente. Porque a gente tem doadoras, né? O Baby Center tem as doadoras, e quando a gente precisa de sêmen doar, a gente usa os bancos, tudo isso. Mas elas perguntam assim: quando você faz o cadastro da doadora, a gente pergunta como que é o avô. Muitas das informações ali a gente acredita que a pessoa tá falando, né? Uhum. Agora, o que eu percebo é que as pessoas não mentem normalmente, assim, ela descreve como é a família dela, porque serve pra você. Isso eu falo para os pacientes, eu sou negro, eu sou ruivo, mas tem um doador para cada pessoa. Sim, sim. Você concorda? A pessoa não tem por que mentir uma característica física, porque para ele pouco importa se vai usar, se não vai usar. Exato, Não exato. é isso? O que a gente vê, assim, né, o doador de sêmen, ele é uma pessoa super altruísta. Então, Ah. ele vem movido por amor. Boa. Ou porque ele tem alguém muito próximo que precisou de um tratamento e sabe o quanto que isso é difícil, ou porque ele é muito feliz sendo pai e ele não se vê não sendo pai, ou porque ele não quer ter filhos, mas quer ajudar. Legal. Então você vê que são pessoas que se envolvem com a causa. Então dificilmente ele vai mentir. Ou ele chega lá e fala, olha, eu, né, que a gente faz sempre que ele vai lá um questionário. Você teve febre, se não sei o quê. Então a gente vê que ele realmente não mente. Ou às vezes ele tá agendado, ele liga e fala, olha, anteontem eu passei meio mal, eu acho que eu comi alguma coisa, coisas que às vezes não iam impedir a Você nem ia coleta. perguntar. Eu nem ia perguntar, mas ele já automaticamente sabe o quanto que isso é importante e ele já desmarca a coleta, porque ele sabe que vai impactar na qualidade seminal e que isso pode ter um problema lá na frente. Olha que legal. Então, a gente fala que a gente queria que o mundo tivesse mais doadores de sêmen, porque eles são pessoas realmente que estão ali para ajudar. Legal. E ajuda muita gente, né? Sim, com certeza. Só pra gente lembrar, então, quem precisa de sêmen doado? Mãe solo, seja se uma mulher quiser ter filho, ainda não tem parceiro. Casal homoafetivo feminino. Que mais, Thaís? A pessoa que é azoospermia, né? O marido não tem mais marido sêmen, tem né? uma Não dá pra fazer alteração nada. seminal. O que a gente vê, às vezes, quando é um casal consanguíneo, então eles são parentes próximos, e aí, né, a ideia é trocar a fonte de um dos gametas. Legal. Ou o marido, ele Primo, tem... tipo primo de primeiro grau, esse tipo de coisa. Isso. A gente atende alguns casais, óbvio, não são muitos, mas a gente já tem esse atendimento. Ou, às vezes, também o marido tem uma condição genética de alguma alteração, né, alguma doença genética dominante que é quase 100% que vai passar para o filho, e ele quer excluir essa alteração, e aí acaba trocando também Usando o sêmen espermatozoide. Isso. Legal demais. E no semi-doado internacional, eu acho que muda um pouquinho o preço, mas é pouca coisa, né? Como Muda que um pouco do funciona? valor, né? Porque é um material importado, Tá. né? Então, assim como a gente paga em dólar ou em euro, enfim. Mas não fica tão longe, não. Não é uma muito questão assim, próximo. tipo, Não inviabiliza o tratamento. Não. Se for uma opção para paciente, então, que dá, é factível. É importante isso, porque, né, a ideia é que ela realize o tratamento com o doador que ela escolheu. Uhum. Então, a gente sempre fala assim, tem um fator financeiro, converse com o nosso financeiro. A Legal. gente vai chegar aí no meio do caminho. Dá pra fechar a conta e dá pra trazer fechar. um sêmen. Legal demais. E a última pergunta que eu tenho aqui de doação é: existem sêmens lá no site que claro, eu acho que é importante o ProCid sempre, que eu acho que é uma coisa super legal. A paciente tem que ter um médico, né? Tem que ter uma Sim. clínica. Ela não pode chegar lá e pedir um sêmen. Não. Porque tem inseminação caseira. Ai, nem me fala. Você já recebe bastante esse tipo de gente, não? A gente recebe, né? Então. Tem que ter um médico, isso é legal falar. Importante. Pra ela fazer a compra, ela tem que estar linkada a uma clínica. Legal. Né? Ou seja, eu tenho que ter um destino para esse material que chegue em algum lugar que eu sei que vai, né, chegar congelado e vai ser mantido congelado. Sim. Tá? Se a paciente não for fazer uma fertilização in vitro, se ela for fazer uma inseminação,
a gente tem um programa de fazer a inseminação no consultório. Legal. Então, né, O sêmen sai pronto lá do Isso. Mas aí, obviamente, ela tem um médico. Sim. Você sempre precisa ter um médico por trás. Eu já usei várias vezes. E eu vou entregar isso no consultório, então quem é o responsável pelo tratamento, então tudo isso a gente tem. Né? A questão da inseminação caseira, eu acho que ela é uma falta de informação. Essas mulheres estão correndo muito risco de ter uma contaminação, Infecção. enfim, né? Só acho que... para falar pro pessoal, eu até gravei uma vez, isso há uns anos atrás, acho que foi mais, pegou mais, uns 5, 6 anos atrás, surgiu uma matéria grande disso. O que elas fazem? Elas vão na casa de um doador, alguém que na internet, ou um amigo, não sei o quê, elas acompanham o ciclo menstrual delas, vão na casa do doador, ele colhe a amostra num potinho, ela põe essa amostra numa seringa e coloca ali na vagina. É basicamente isso, claro que tem algumas diferencinhas aí. E assim, o que você falou, corre risco de infecção. Imagina a quantidade de risco que tem. E sem contar, alguns né? cobram. Sim, não, eles cobram. Eles cobram. E sem contar, né, doutor, que a gente tem uma coisa muito importante, que é o registro do nascimento dessas crianças, né? Então, primeiro, assim, é o registro civil mesmo. Oficial, né? Então, se é um casal homoafetivo feminino e quer registrar no nome das duas mães, precisa ter um tratamento por trás, né? Então, a gente dá toda a documentação para ela ir no cartório, registrar com as duas mães. E a outra é a gente gerenciar os nascimentos desses bebês. Claro. Né? Então, é um controle que a gente faz rigoroso, a gente presta conta disso tanto para a Anvisa quanto para os bancos internacionais, porque a ideia não é que esses meios irmãos se encontrem no futuro. Sim, tem um número máximo, né? Então, a gente fica rastreando essas informações bem de perto, junto com as clínicas, e esses doadores caseiros, eles se orgulham de falar assim, eu tenho mais de 100 filhos. Peraí, a chance do meu filho encontrar com o meu irmão é muito grande. Loucura, né? Então, eu acho que são riscos que, às vezes, né, a paciente que ela tá desesperada para fazer, né, ser mãe, acaba correndo. E não sai tão caro. Se você falar assim, eu vou fazer uma inseminação artificial com sêmen de doador, né, comprado, que foi testado, que foi avaliado, que eu tenho a segurança, né, um respaldo jurídico, um respaldo, né, de toda essa qualidade da amostra no consultório, não sai tão caro. Claro, vale muito a pena. Então, vale mais a pena do que pôr a sua saúde em risco. Você vai ter um filho, né? Custa caro ter o filho, não... Exato. Thaís, queria te agradecer demais. A gente tá chegando no final aqui. A conversa foi muito legal. Tenho certeza que a gente trouxe um monte de informação para todo mundo, né? Sobre semidoado, sobre o fator masculino. Acho que queria agradecer de novo a nossa patrocinadora, né? Escola Brasileira de Reprodução Assistida. E a gente começou a 4ª temporada, hein, pessoal do Babycast. A gente vai trazer bastante gente legal para falar. Thaís, mais uma vez eu queria te agradecer. Quer dar uma última notícia? Quer falar mais alguma coisa? Seu Instagram, alguma coisa? Eu queria agradecer, né? Então, quem quiser saber mais ou sobre a doação, ou como adquirir esse sêmen doado, como preservar a própria fertilidade, ou um laboratório específico para fazer a parte de análise seminal, fragmentação, o Procid está de portas abertas, só entrar lá no Instagram ou no site do Procid e vai encontrar com a gente. Então fica aí o convite para quem quiser, né? Quiser conhecer o Procid também, a gente está de portas abertas. Legal demais. Sabe o site de cabeça ou não? É mais Procid por no Google acha. www.procid. Tem o Instagram também, que vocês têm bastante informação lá. E tem o meu Instagram, para quem quiser, é Thaís.Cerzedelo. Thaís.Cerzedelo. Vou pedir para as meninas tentarem escrever aqui, né, o arroba da Thaís aqui para seguir. Pessoal, queria agradecer, terminar o podcast de hoje. A nossa 4ª temporada tá super legal, a gente tem um monte de convidado legal, a gente tem convidado de 2 pais, né, um super, assim, nas redes sociais, eles estão bombando aí, 2 pais. A gente tem bastante gente legal, acompanha a gente, é um episódio por mês que a gente vai lançar esse ano, então são 12 episódios no ano, e um abraço para todo mundo, até o próximo episódio.